bem-vindas a mais um vídeo, eu sou a Marina Gutler. No vídeo de hoje vamos falar sobre como aplicar sombras coloridas nos olhos. É um tema que eu amo e vocês me pediram muito pra gravar, então espero que vocês gostem muito. Bom, primeira dica aqui, preciso te contar antes da gente começar, é que eu tenho um vídeo aqui falando sobre como aplicar sombras nos olhos, ou seja, os principais pontos, sombra cintilante, o côncavo, explicando muito bem detalhadamente cada um desses pontos. Claro que esse aqui também tá completo, lógico, vocês não me conhecem, eu vou fazer tudo bem completinho pra vocês. Começando então aqui já te contando, a primeira coisa que você precisa escolher quando você vai aplicar uma sombra colorida nos seus olhos, qual é a textura dessa sombra. Então se ela é uma sombra líquida, por exemplo, tem aqui ó, um BT Velvet, que ele é bem legal também, você pode usar ele como um primer antes de você vir com a sua sombra. Ou, por exemplo, se é um batom líquido, se você vai aplicar uma sombra cremosa ou uma sombra como geralmente tem nas paletas, que é uma sombra compacta, que ela já tá aqui, né, na paletinha compactada. E aí você precisa entender o que você vai aplicar para depois você começar a preparar a sua pálpebra. Mas como assim preparar a minha pálpebra? O que eu tenho que fazer? Simples. Preparação de pálpebra é algo bem tranquilo. Como que você pode fazer isso? Aplicando, por exemplo, um corretivo, como foi o meu caso aqui, e um pouquinho de pozinho solto por cima para dar uma seladinha na pele e facilitar as sombras, as próximas sombras você conseguir esfumar tranquilamente. Ou você pode pegar, sabe a sua esponjinha que você já aplicou aqui a sua base? Aplica aqui um pouquinho também, isso já te facilita muito. Então você esconde, geralmente, por exemplo, eu tenho bastante veinhas aqui nessa região, como eu sou super clarinha, então mostra muito. Ou vermelhidão, então se você tiver aqui essa parte já diferente de pigmentação, por exemplo, um pouquinho mais escura, então quanto mais você clarear essa parte aqui, digo, camuflar o que você tem, mais você consegue um destaque pro seu olhar e você consegue um destaque pra sua sombra também. Outros produtos que você pode usar, por exemplo, um primer específico para essa região ou uma sombra cremosa. Quando eu falei de aplicar o pó, você pode também usar a sombra mais clarinha que você tiver na sua paleta. A ideia aqui não é adicionar cor, mas sim dar uma seladinha na sombra para que você facilite os próximos esfumados. E quando você prepara a sua pálpebra, você aumenta a durabilidade da sombra, você permite que a cor real mesmo da sombra, ela pigmente e ela entregue e transfira para os seus olhos. Então isso é muito bom e muito importante e faz toda a diferença. E depois você me conta, quando você fizer na sua casa, você vai falar assim, nossa, pigmentou muito minha sombra, arrasou, tá vendo? É isso que você vai me falar depois. Próxima etapa, então, é você pensar quais cores você gostaria de trabalhar, principalmente nos seus olhos. E eu vou te contar 4 estilos que geralmente, quando você vai construir um olho colorido, você trabalha em cima deles. O primeiro, então, é a cor monocromática. O que é isso, Não entendi. Quem eu trouxe aqui pro meu vídeo, círculo cromático. Gente, agora a gente tá chique, a gente tem um círculo cromático no nosso vídeo. Monocromático, então, é você trabalhar com uma cor. Por exemplo, aqui eu vou escolher o lilás e eu trabalho ou com uma cor ou uma variedade dentro dessa família, tá vendo? Então, por exemplo, posso escolher um roxinho claro e um roxinho escuro para construir esse meu olho. Então, trabalhar com a família monocromática. Segundo, você pode escolher cores que vão destacar o seu olhar. Ou seja, você pode construir, então, cores complementares. Que são cores complementares, Marina? Você vai escolher cores opostas no círculo cromático. Sabe quando você quer dar muito destaque para sua maquiagem e você quer que o olho seja tenha muita atenção? Você vai pensar nisso. Então, por exemplo, se eu construir um olho vermelho e um olho verde, eu trago muito drama para esse olhar. Tem um olhar que destaca muito. E a mesma coisa acontece com a cor dos seus olhos. Então, por exemplo, se eu quero dar destaque, os meus olhos eles são verdes. Se eu quero dar destaque, eu vou escolher, por exemplo, uma sombra rosa, uma sombra vermelha, que com certeza meu olho faz assim, ó, tum. Terceira opção de combinação de cores, então cores coloridas, certo? Porque tem as cores neutras também. Você pode harmonizar a maquiagem. E o que significa isso? Você tá falando, mas tá me falando que as outras não harmonizam? Não, não é isso. Quando eu falo harmonizar, significa que você vai aplicar cores que vão ficar bonitas e elas combinam entre si, que são as cores que são irmãzinhas. Então, por exemplo, o rosa e o vermelho. Aqui, por exemplo, o verdinho, o verdinho louco, o amarelo com o laranjinha
douradinha. Tá vendo? São as cores que são irmãzinhas, o verde com o azul. Elas vão criar uma harmonia, ou seja, elas vão criar uma cor, algo bonito, mas nada que vai ficar assim, pum, muito destacado, por exemplo. E por último, você pode brincar então com todas as cores, por exemplo, e combinar com cores neutras. Quais são essas cores mais neutras que a gente chama na maquiagem? Por exemplo, o preto, o marrom, um dourado, um prata. Então são cores que você pode brincar, por exemplo, você pode colocar um azulzinho, combinar com o douradinho, que fica bonito, com um prata também. Então você pode ir trabalhando também. E eu comentei justamente com vocês, para vocês assistirem esse vídeo primeiro que eu falei pra vocês de como aplicar as sombras nos olhos, justamente pra te ajudar nisso, nessa construção. Então, geralmente, como que as pessoas elas começam? Elas começam nessa última opção, que são as opções neutras, começando com uma cor, com essas outras cores, por exemplo, um marronzinho, começando com um douradinho. E aí, o que é legal, quando você vai construir os seus olhos, você pode, por exemplo, deixa eu pegar um pincelzinho aqui pra me ajudar. Você pode, por exemplo, fazer o quê? Começar a criar destaque nos seus olhos. Então, você pode começar aplicando aqui embaixo, nessa região, ou somente aqui nessa parte do côncavo, ou somente no centro. Então tem várias posições que você pode trabalhar aqui nos seus olhos. Basicamente, tem no outro vídeo também, mas eu vou te contar aqui agora também quais são essas principais posições. E aí a gente já vai começar a construir esse olho colorido. Eu já vou te dando várias ideias legais e eu tenho certeza que você vai amar. E o primeiro ponto que a gente tem nos olhos e que é muito legal que você já comece por ele, pra você começar a desenhar o seu olhar, é você aplicar, por exemplo, um iluminador, tirando o excesso, aqui abaixo nessa região da sobrancelha. Por quê? Porque você vai começar a delimitar essa divisão do côncavo, tá vendo nessa partezinha, com a sua sobrancelha, e você já traz uma luz, um volume. E a mesma coisa aqui no cantinho interno dos olhos, mesma coisa. Assim você já começa a entender, ok, a minha sombra eu vou esfumar até essa região aqui, caso você queira, no caso, subir até aqui. Se você não quiser, não tem problema, aí você sobe até onde você quiser. E aí a gente já vai pra uma terceira região dos olhos, que é essa partezinha aqui, que ela vai fazer justamente a transição entre o seu côncavo e o seu iluminador. E ela vai ser uma cor muito legal. E o porquê que eu te aconselho a justamente você aplicar essa cor neutra, básica, para que você consiga ter um espaço de esfumar, você saiba até onde você quer subir, e ela deixa um acabamento ainda mais bonito no seu olhar. Então eu amo e eu sempre faço. Independente, por exemplo, se eu for usar uma cor colorida, se eu for usar uma cor neutra, ou se eu for inclusive usar, por exemplo, sombras cintilantes para construir o côncavo, porque também fica lindo demais. Vou pegar uma cor mais neutra então, e eu vou usar a paleta 24.1, que é essa aqui. Se você não conhece, tem resenha aqui no canal. E ela é uma paleta bem legal, porque ela tem cores neutras e cores coloridas, ou seja, você consegue construir uma make dia, uma make noite, tem opções cintilantes, tá vendo? Opacas, deixa eu deixar assim pra vocês verem. E eu vou usar essa corzinha aqui, bem lindona, que ela é bem basiquinha. Tire sempre o excesso. E aí você vai aplicar então aqui nessa partezinha que eu falei pra você, que será o quem? O seu ponto de transição do iluminador com o seu côncavo, que depois a gente vai começar a construir. Então, ó, pincel bem fofinho, dica de pincel pra você. Esse aqui é o MS14, ele é bem gordinho, bem legal e permite essa fácil, tá vendo? Espalhabilidade da sombra nos seus olhos. E uma outra dica legal também, quando você vai construir olhos coloridos, é legal que você já faça de um lado e já faça do outro. Porque às vezes você vai começar a misturar as sombras e aí você não lembra qual etapa você parou, sabe? Assim, acontece isso. Eu gosto sempre de ir construindo junto, porque eu acho que eu deixo mais harmônico. Às vezes a gente aplica um pouquinho mais de sombra de um lado, aplica um pouquinho menos do outro, e aí depois você fala, poxa, não sei o que tá acontecendo, que eu tô vendo aqui essa sombra que tá diferente esse olho do outro. Então, já faz essa dica que dá tudo certo. Pra agilizar aqui no vídeo, eu vou fazer então só um lado, e aí depois eu apareço o tchananã transformada com o outro. E mesmo que você use o BT Velvet, por exemplo, você prepara a região dos olhos, o BT Velvet, ele pode ser também usado como um primer. E quando eu falo primer é o que? Você pode aplicar ele direto nos olhos e depois você vem com uma sombra por cima. Eu sempre gosto de preparar a pálpebra porque eu acho que facilita a movimentação do produto também. Então é o que eu vou fazer aqui com vocês. Na verdade eu já fiz, né? A preparação, tudo. Então agora eu vou aplicar o BT Velvet. A cor dele é a cor Violet, que ele é bem lindão, esse roxinho bem vivo.
novo. Eu não gosto muito de aplicar o BT Velvet direto, mas se tiver algum vídeo meu aqui aplicando direto, tudo bem, não tem problema, eu não nego, eu já apliquei direto. Mas acho que eu gosto mais dessa técnica de aplicar assim, na mão, por exemplo, ou numa plaquinha, e aí depois eu venho depositando o produto aqui. Como ele tem muito fundo, o que que acontece? Se você aplicar muito, ele vai começar a secar, e aí, minha filha, você vai ficar 5 anos esfumando esse produto aqui. Então, olha só, apliquei em toda a minha pálpebra, tá vendo? Desse jeito aqui. Agora, eu vou perder tempo? Não vou não. Já vou pegar aqui um pincel gordinho, fofinho, que eu mostrei pra vocês, e eu já vou esfumar a bordinha dele rapidamente, porque ele seca. Mas não gosta do BT Velvet? Pode usar uma sombra compacta, sem problema nenhum. E aqui é um trabalho de esfumar, de muita paciência. Esfuma, esfuma, esfuma. E olha só que belezinha que ele fica, tá vendo? Desse jeito. Eu quero ainda dar um pouco mais de cor pra esse olho. Então eu vou vir com esta corzinha aqui, que é este roxinho aqui, tá vendo? Ainda seguindo essa linha cor monocromática que a gente conversou aqui. E aí eu quero esfumar ele um pouquinho mais. O que eu te aconselho? Quando você for aplicar uma sombra colorida, adicione de pouquinho em pouquinho, porque é mais fácil você depois adicionar do que você tirar um produto. Trabalhei então com o olho monocromático, subi um pouquinho mais aqui, vocês viram até onde eu subi a sombra. Vou voltar agora com aquele pincelzinho bem gordinho, bem fofinho, só garantir que ele tá limpinho. E aí eu vou finalizar então aqui o esfumado para não ficar marcado. Você pode trabalhar, como eu falei pra vocês, sobe na diagonal, faz bolinha, para aqui na pálpebra, do jeito que você quiser trabalhar no seu olho, você trabalha. E fica bem mais bonito quando você faz uma ligação, por exemplo, aqui, com essa corzinha que já tava aqui, a intermediária que eu falei pra vocês, com a cor que estava aqui. Podemos trabalhar com uma cor cintilante aqui também, podemos, sem problema nenhum. Ou a gente pode adicionar mais uma cor também. Então, pensando naquelas famílias de cores que a gente falou, a gente pode aqui, vamos pegar aqui o nosso círculo cromático, olha só que legal. Que cores podemos então pensar para harmonizar e não ficar chocante? Se eu quiser então usar monocromático, como eu falei pra vocês, vamos usar cores da mesma família. Se eu quiser um destaque, posso trabalhar com um amarelo ou com um verde aqui no meu olho para completar o que a gente já tem aqui. Se eu quiser harmonia, eu vou adicionar então uma cor rosa ou uma cor azul, para vocês saberem. E aí depois a gente tem a quarta opção, que são os tons neutros, que a gente já tinha falado. Ou vir com um marronzinho, ou vir de repente com um preto, enfim. Ai, que legal, adoro. Vou pegar um pincel mais firme e aí eu vou vir com essa sombrinha aqui, que é a Party. E eu vou criar esse pontinho de luz, então, no centro do meu olho e também aqui embaixo, esfumadinho. Vou usar os dedos, tá vendo? Só pra criar esse pontinho aqui. Olha só, a pigmentação vem gritando. Poderia eu também só aplicar no cantinho rosinha aqui? Poderia. Aqui eu apliquei nesse centrinho, então eu só vou esfumar um pouquinho ele pra não ficar marcadinho. A mesma cor, falei pra vocês, eu vou aplicar aqui embaixo. Já interligo esse rosa com esse tom aqui. Eu falei pra vocês que essa parte aqui era a última parte, mas também tem a linha d'água. Você pode trabalhar, por exemplo, você faz um olho neutro e você só aplica na linha d'água um lápis colorido, por exemplo. E vou voltar com um cantinho interno, dando aquela iluminadinha extra aqui, ó. Muita máscara de cílios, vou usar o Wonderlash da Bruna Tavares. Essa máscara aqui é bem legal. Cores aplicadas também do outro lado, pra fazer assim, pra vocês verem. Adoro essa combinação harmônica roxinho com rosa, fica lindo demais. E aí vocês vão se jogando, no caso, vão testando o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Criem delineados coloridos também, que é uma opção bem legal pra você começar a brincar com as cores nos olhos. E aí, mais uma dica, claro, vou deixar essa dica pra vocês. Mas eu tenho uma paleta colorida, não sei como combinar essas cores, então vai essa dica aqui pra você. Geralmente as marcas colocam cores combinando na horizontal, na vertical ou cores próximas. Então você precisa dar uma olhadinha assim rapidamente na paleta que você tem. Olha só essa aqui que eu usei com vocês, que legal. Essas cores que estão aqui na linha, elas se combinam entre elas e elas já têm uma pegada mais neutra. Já se você for olhar, por exemplo, azuis, tá vendo? Os azuis eles já estão próximos, então pra você combinar. Essas cores aqui também próximas pra você combinar. Ou até mesmo essas combinações aqui, elas também ficam bonitas juntas. Só que aí, lembra que eu falei pra vocês? Elas vão criar mais destaque no seu olhar. Lembra do círculo cromático? Cadê o círculo cromático? Pensa aqui comigo no círculo cromático, tá vendo? Ó o azul
e o rosa. Então esse aqui já vai criar aquela combinação já de mais destaque que a gente gosta. Ou se você quiser combinar também, olha só esse grupinho aqui, que lindo que ficaria. Esse grupinho aqui também. Cores próximas, geralmente, elas se combinam e ficam bem legais. Já faz esse exercício na sua casa, já pega as paletas que você tem em casa coloridas, já olha, já começa a pensar cores que você gostaria, que você combinaria, já testa nos olhos. E o bom da maquiagem é que você consegue combinar e criar justamente o que você gosta, aquilo que você principalmente coloca a sua essência, sabe? Então se você quiser só um coloridinho aqui no cantinho, você pode fazer tranquilamente, que fica super lindo. Um colorido como um todo, um colorido criando destaque. Ai, gente, eu amo isso na maquiagem, sério, eu fico muito feliz. E eu amei que vocês me pediram esse vídeo colorido, porque significa que vocês querem colocar mais cores na maquiagem. E a minha missão está o quê? Sendo cumprida. Literalmente no gerúndio, então eu fico muito feliz com isso. Bora que bora arrasar nas cores. E espero que você tenha gostado de todo o coração desse vídeo. Já me conta aqui nos comentários qual é a primeira cor que você já vai aplicar nos olhos, já vai se jogar. Tô animada! Claro que eu conto também com a joinha do amor de vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para vocês não perderem nada de nada. E te vejo lá no meu Instagram também, me acompanha por lá que eu vou amar. Beijo! Até o próximo vídeo.